único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Glória a Deus, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso, consagramos todo o nosso. Eu consagro minha vida só a Ti. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a nossa adoração. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus e não há outro Deus além dEle. Por isso que nesta manhã nós estamos aqui adorando e bendizemos o nome do Senhor. E convidamos você e saudamos a você com a paz do Senhor. E convidamos a você para juntamente conosco louvarmos, engrandecermos e adorarmos ao nosso Deus, ao único que é digno de receber a nossa adoração, a nossa celebração a Ti, Senhor. Consagramos a nossa vida, né, que nesta manhã você possa estar reservando este momento, né, quer seja agora ao vivo, quer seja em outro momento que você vai estar ouvindo, né, e vendo este culto, que você possa estar em sintonia com o trono da graça e parar um momento e se render ao Senhor, colocar Ele como centro, como Senhor da sua vida. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus.
a Ele a honra, a Ele toda a adoração. Vamos continuar bendizendo ao seu nome, aclamando a Ele, entronizando a Ele, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só a Ti, Senhor, toda a honra. Só a Ti, Senhor, toda a nossa adoração. Tu és merecedor, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada a Ti, Senhor. Louvado seja o nome. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Eu Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas
ao Senhor Jesus a glória, a adoração, porque Ele é Deus e não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro semelhante, nem que se compare a Ti, Senhor. A Ti, Jesus, a honra, a glória, a adoração. E neste momento eu convido a você, se você tiver uma Bíblia em casa, pega a sua Bíblia e abra no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. E a palavra do Senhor nesta manhã, em Romanos 6, a partir do versículo 1, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os mortos, morremos para o pecado. Como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele e na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que é fiel, que é verdadeira. E nós queremos agradecer a Deus por esse presente tão precioso, que foi o seu Filho Jesus, que desceu, que veio a essa terra e morreu ali na cruz por mim e por você. Verteu ali o seu precioso sangue e morreu em nosso lugar. Nele nós fomos justificados. E pela sua misericórdia, Ele derramou a sua graça sobre cada um de nós. Por isso que a palavra aqui diz que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Porque todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que reconhece o sacrifício de Jesus ali na cruz por nossos pecados, que recebe Jesus no seu coração, que faz de Jesus a sua fortaleza, o seu alto refúgio, a sua salvação, tem a vida eterna. Então em Cristo Jesus nós temos essa nova vida, porque Cristo morreu por nós e a palavra diz que com Ele viveremos. E com Ele nós fomos ressuscitados e o pecado não nos domina mais. Então que nesta manhã você possa estar oferecendo a Deus um culto vivo, santo e agradável a Ele. E ofereça também o seu corpo, a sua vida como sacrifício vivo, como instrumento
de justiça, como diz aqui a palavra do Senhor. Então nós não estamos mais debaixo da lei, não somos mais escravos do pecado, mas somos agora escravos de Cristo, somos libertos através do sacrifício de Jesus ali na cruz, por mim e por você, por amor a cada um de nós. Que nesta manhã Deus possa estar abençoando sua vida. Nós vamos orar agora e vamos agradecer ao Senhor por essa tão grande salvação. Senhor Jesus, na tua presença, nós te bendizemos, nós te honramos, ó Pai, te reverenciamos, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, por mais um dia, por mais um privilégio que o Senhor nos concede, por mais um mês, ó Pai, que já se iniciou. Obrigado porque a tua boa mão tem sido sobre nós. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é tão poderosa, que penetra, Senhor, do mais profundo do nosso coração e nos faz entender esta verdade de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Deus, por este tão grande amor, como diz a tua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, aquele que ele tinha de melhor, um precioso Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E não é a vontade de Deus que nenhum se pereça, mas que tenha a vida eterna. Obrigado, Deus, porque tu morreste, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo, o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Pai, por esse privilégio. Obrigado, Deus, pela tua graça que tem nos alcançado. Abençoa, Pai, o nosso lar, as nossas vidas. Colocamos diante de ti, Pai, cada um dos nossos filhos, as nossas noras, os nossos netos. Todos nós somos teus, Senhor. Abençoa também, Senhor, cada lar, cada pessoa que está nos acompanhando. Nós colocamos também diante de ti, Senhor, a sua família, cada homem, cada esposo, cada esposa, cada filho, Pai, cada neto, cada nora, cada tio, cada sobrinho. Que a tua graça, Senhor, nesta manhã, alcance cada uma dessas vidas que são preciosas para ti, Senhor. Abençoa, Senhor, resgata cada uma dessas vidas através do teu precioso sangue, que em nome de Jesus, teu Espírito Santo possa estar falando, possa estar convencendo a cada coração deste tão grande amor, desse ato, Pai, sacrificial do teu Filho Jesus ali na cruz, que morreu em nosso lugar. Éramos para ser nós ali naquela cruz, mas o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E a tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muito obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado pela cura, pela restauração, pela salvação em Cristo Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, nós oferecemos este culto vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Recebe com um aroma suave, que chegue diante de Ti, ó Pai, com alegria, Senhor. E o Senhor venha ter misericórdia de nós, venha derramar a Tua graça sobre cada um de nós, Pai. Nós Te bendizemos, nós queremos declarar o nosso amor por Ti, Senhor, e a nossa gratidão. Muito obrigado por tudo, Senhor. Aceita, Senhor, recebe no Teu trono, Senhor, cada louvor, a nossa adoração, a nossa entrega, a nossa rendição, porque reconhecemos o Senhor em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o centro, sabemos que o Senhor é a razão. Recebe, Pai, que é tudo para Ti. A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, em nome de Jesus. Abençoa o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra, Pai. Esconde ele atrás da cruz, que ele seja um instrumento vivo nas Tuas mãos, a que a Tua palavra alcance, Pai, cada coração, cada vida, Senhor, e que seus olhos nesta manhã venham ser abertos, que as escamas venham cair, Senhor, e que a Tua salvação, a Tua palavra venha ser como flecha, Senhor, em cada coração. Abençoa, Pai, o Teu Filho, toma ele em Tuas mãos. Abençoa todo o Teu povo espalhado na face da terra. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua presença aqui em nosso meio. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos que estão conectados conosco agora pelo Instagram. Seja bem-vindo. Nós que fazemos parte do Ministério Casa de Oração para todas as nações, agradecemos a Deus pelo seu carinho, pela sua atenção, por você nesta hora poder estar conosco, abrindo o seu coração, abrindo espaço na sua casa, na sua família, para juntos adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor e engrandecer o nome dEle, porque toda honra, toda glória, todo louvor é para Jesus. Queremos agradecer a Deus pelo nosso presidente, pastor Gedaías, pastora Silvana, que Deus abençoe ricamente, a pastora Simone também, nosso querido pastor Sérgio, pastora Analice, nossos supervisores aqui no Brasil, que a graça de Deus continue sendo derramada sobre nós. Nós vamos compartilhar com você a palavra de Deus. Se você pode estar conosco, fique conosco. Nós não vamos prolongar muito, até porque o Instagram não permite muito tempo. Então você que está conosco, compartilhe aí, convida mais outros irmãos, passa aí o link para outras pessoas para estarem conosco ouvindo a palavra de Deus, essa palavra que vai tocar no teu coração, essa palavra que vai transformar a tua vida, essa palavra que é poderosa, essa palavra que jamais volta vazia. A palavra de Deus diz: operando o Senhor, quem impedirá? Então, neste momento, eu convido você para estar conosco e coloque esse link para outras pessoas, para juntos ouvirmos mais ainda de Deus. Expressamos cada dia mais buscarmos ao Senhor. A palavra de Deus que eu quero compartilhar com você está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 9, diz a palavra de Deus: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Louvado seja Deus. Versículo 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Estamos aqui, meu Deus, na tua presença, este lugar agora, o altar do Senhor, para glorificar o teu nome, para prestar um culto vivo, santo e agradável a ti. Ó Deus, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as minhas deficiências,
mas nós estamos aqui, meu Pai, debaixo da Tua graça, para ministrar a Tua palavra aos corações que estão conosco agora, ouvindo, ó Deus, essa mensagem através do Instagram, outros que vão ver depois. Ó Deus, sem Ti nada podemos fazer. Que Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da morte e do juízo, esteja, Deus, à frente, nos usando de maneira poderosa, para que, ó Deus, essa mensagem venha alcançar a todos os ouvintes que estão conosco e outros que vão ouvir, que vão ver esta live. Em nome de Jesus, o Ministério Casa de Oração para todas as nações almeja ver todas as famílias tendo cada dia mais uma profunda intimidade com o Senhor. Que o Espírito Santo possa estar entrando agora nos lares que estão conosco, levando a paz, levando a cura, o renovo, transformação, libertação. Seu Deus, e esta mulher que está conosco agora, com este homem, com este jovem, ó Deus, todos que estão aqui, ó Deus, na jurisdição de Belo Jardim, aonde estiverem agora, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja operando poderosamente. Perdoa nossos pecados, Senhor, e usa-nos para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse texto aqui traz para nós algo muito pertinente e profundo ao nosso coração, que é a graça de Deus. A minha graça te basta. Foi o que o Senhor falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Em outras palavras, o Senhor estava falando para Paulo que a graça de Deus é suficiente. A minha graça te basta, em outras palavras, significa a graça divina que alcança os seus propósitos, apesar da nossa debilidade, humanamente falando. Essa frase que o Senhor falou para Paulo revela que o cristão, nós como cristão, nós não somos sustentados pela nossa capacidade. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é a nossa intelectualidade, mas é a graça do Senhor. É a graça de Deus. A graça do Senhor, ela vai muito mais além das nossas forças. Aleluia. Quando Paulo, ele pede ao Senhor que o livrasse de algo que estava lhe incomodando, que lhe fazia sofrer, ele ouve a voz do Senhor, a resposta de Deus, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente na sua vida. Paulo aqui, ele recebe a resposta de Deus no momento mais difícil na sua vida, no momento que ele se encontrava sofrendo por esse espinho da carne, e ele roga ao Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, que ele roga ao Senhor, que ele clama ao Senhor para que Deus tirasse esse espinho na carne, e o Senhor falou para ele: a minha graça me basta. Esse espinho na carne que foi o mensageiro de Satanás. Esse capítulo que nós lemos aqui, irmãos, o contexto desse capítulo aqui faz parte da defesa de Paulo, a defesa de Paulo aqui contra os falsos profetas, falsos apóstolos que estavam ali no meio da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios aqui nesse contexto, desde o capítulo 10 até o capítulo 13 de 2 Coríntios, a igreja de Coríntios, ela sofria ameaças com esses apóstolos, esses falsos apóstolos que se levantavam com visões, heresias, para iludir aqueles irmãos. Naquela época, os crentes de Coríntios estavam fascinados por supostas visões, revelações desses apóstolos fraudulentos. Além disso, disseminaram heresias no meio da comunidade cristã.
E esses homens ainda se vangloriavam de suas alegadas experiências espirituais. A igreja de Corinto, ela estava passando por essas circunstâncias que muitos se diziam apóstolos, diziam que tinham revelações, diziam que tinham visões espirituais e se gabavam, se vangloriavam com isso. Aí você vai entender, à luz do texto, porque Paulo ele tem todo o cuidado para falar à igreja. Paulo disse que teve visões e revelações da parte do Senhor. Mas olha o texto, versículo 1, a partir de 2 Coríntios capítulo 11. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Paulo aqui, ele estava falando dele mesmo. Ele estava se referindo a ele mesmo. Paulo que teve visões e revelações da parte do Senhor. Ele foi arrebatado ao terceiro dia. E isto ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis, impronunciáveis. Então Paulo, para garantir que ele não viesse a se ensoberbecer, Deus lhe enviou um espinho na carne, como nós falamos aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O apóstolo não se explicou, não se expôs, porque ele sabia do que estava passando. Ele deixou bem claro a luta, a batalha que ele estava falando. Por isso que aqui nós vamos ver que Paulo ele ora 3 vezes ao Senhor, 3 vezes pedindo ao Senhor para que resolvesse essa situação incômoda que estava na sua vida. No entanto, ele escutou a voz do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você preste atenção ao contexto que Paulo ele procura ter muito cuidado por conta desses falsos apóstolos que estavam ali para querer disseminar heresia, se vangloriar, esses apóstolos fraudulentos. E aí Paulo ele expressa com muito cuidado para não se ensoberbecer, para não se exaltar. E aí o próprio Senhor permite que Paulo passe por essa situação com espinho na cara. O próprio Senhor ele responde na sequência, quando o apóstolo Paulo explica, pergunta e coloca diante do Senhor, e o espinho na carne: a minha graça te basta, Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso a palavra de Deus deixa bem claro, para mostrar que o mérito não vem do homem, a glória não é do homem, é de Jesus, é do Senhor Jesus. É a graça de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Os propósitos de Deus, meu querido, não repousam na força humana. Ao contrário, quanto mais fraco é o homem, mais o poder da graça de Deus é revelado. Em outras palavras, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo aqui nos mostra, à luz da palavra de Deus, que a graça do Senhor ela é suficiente para manifestar a glória de Deus. Aleluia. A palavra graça, em outras palavras, significa favor que não foi merecido, algo que nós não merecemos, mas o Senhor fez, deu para nós. É como se tivesse dado um presente maravilhoso para nós, mesmo não merecendo. A graça é algo bom, a graça é algo bom da parte de Deus que é dado, não porque nós merecemos.
Não porque recebemos por merecer, mas porque Deus, Ele é generoso, Ele é bom. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra que Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Por isso que Deus ofereceu a salvação de graça. E aí eu quero expor para você 3 coisas. Obviamente nós não vamos esgotar a graça, porque se fosse para falar sobre a graça, não tem fim. Você pode fazer conferências, você pode fazer livros e mais livros, mas nenhum ser humano vai conseguir esgotar a graça de Deus, porque a graça de Deus é infinita. A graça de Deus é algo maravilhoso. Mas eu quero colocar em poucas palavras, expor para vocês 3 coisas importantes que eu vejo aqui na graça de Deus sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que está conectado agora conosco, Deus está derramando a graça dele sobre a tua vida. Deus está derramando a sua graça sobre a tua família. Deus está derramando a sua graça sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, porque esta graça vem do Senhor. A graça é algo divina, é algo maravilhoso, é algo que Deus faz aos nossos corações, a nossa vida, mesmo sem merecer. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a graça de Deus salva. A graça de Deus salva todo aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Aleluia! Este é alcançado pela graça. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa graça salvadora que Deus derramou na minha vida, na sua casa, na sua família. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus que Deus olhou para o mundo e amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, mas a graça dele foi derramada para nos libertar da condenação eterna, para nos libertar do inferno, porque de fato nós merecíamos era ir para o inferno. A palavra de Deus chega a dizer, o apóstolo Paulo chega a dizer que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas o Senhor olhou para você, olhou para mim, olhou para a sua família e derramou a sua graça salvadora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso através da fé, como diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios. Porque pela graça sois salvos, meu irmão. Não é nenhum mérito nosso, não. É pela graça. A graça do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele nos limpa dos nossos pecados e nos oferece a vida eterna de graça. Jesus transforma e preenche nossas vidas, porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Ele nos protege, Ele sustenta, Ele consola, Ele fortalece, Ele dá alegria, Ele dá a sua graça. Jesus nunca nos abandona. Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca vai te abandonar, porque a graça dele é maior do que tudo nesta vida. Aleluia. Glória a Deus. A graça de Deus salva, meu querido. É a graça de Deus. Não é mérito do homem, não. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito.
A segunda coisa que eu quero colocar para você é que a graça de Deus não tem limites. Aleluia! Por mais que o homem se ache que é capaz, por mais que o homem tenha conhecimento, intelectualidade, por mais que ele tenha todo sucesso, mas ele é limitado. O homem, ele é fraco, mas Jesus é forte. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que na fraqueza eu estou sendo forte. Ou seja, ele está dizendo que eu, se não for a graça de Deus, eu não vivo. Glória a Deus. Se não for a graça de Deus, e a graça de Deus não tem limite. Quando todas as outras coisas que colocamos nossa confiança falham, Jesus nunca falha. Ele é o único em que podemos sempre confiar. Quantas pessoas colocaram a sua confiança nos homens, nos cavalos, na sua força, na sua intelectualidade? Quantas pessoas colocaram a sua confiança em outras pessoas? Todos eles falharam e vão falhar, mas Jesus nunca falhará. Jesus, ele é o único, ele é o Deus Todo-Poderoso. A graça de Deus, amado, não se limita só à salvação, não, como nós lemos em Efésios. No momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe que a graça de Deus atua ao longo da nossa existência, enquanto estivermos aqui nessa terra, nos dando capacidade para fazer as obras do Senhor, nos dando força para vencer o dia a dia da luta, nos dando força para cada dia resistir às tentações, para suportar a luta, nos dando capacidade para dizer não ao pecado e sim para Jesus. Sabe que a graça de Deus não tem limite, meu querido. Olha o que diz em Efésios capítulo 2 e o versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a graça de Deus, ela vai além da salvação. É para que ao longo da nossa vida nós experimentemos a graça de Deus. Você está aqui porque é a graça de Deus. Você está vivo porque é a graça de Deus. Eu estou aqui de pé porque é a graça de Deus. A minha família está de pé porque é a graça de Deus. Aleluia! E essa graça vai ser contínua na nossa vida, porque ela é infinita, não tem limite. Obviamente, nós precisamos cada dia mais reconhecermos que nós não somos nada. Sozinhos, querido, não conseguiremos, mas confiando em Deus, Ele nos transforma, Ele nos capacita, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos alegra, porque a graça de Deus é maior do que a vida. A terceira coisa que eu quero colocar é que a graça de Deus também atua quando fazemos coisas erradas, depois de converter. Preste atenção. A graça de Deus também atua quando fazemos coisas erradas, depois de se converter. Quando nós arrependemos do erro, Deus nos perdoa e ajuda a consertar as coisas. Isso não significa que podemos continuar pecando, obviamente, sabendo que vem as consequências do pecado. Mas a graça de Deus é muito grande, louvado seja Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, Hebreus capítulo 4 e o versículo 14 a 16, diz a palavra do Senhor. Hebreus 4, a partir do versículo 14, diz a palavra do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, e afirma aqui à luz da palavra de Deus, que o pecado jamais será maior do que a graça. Paulo chega a dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus vai te levantar, a graça de Deus vai transformar a tua vida. A graça de Deus transformou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos sujeitos a errar, sim. Nós estamos sujeitos a falhar, sim. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor e buscamos a graça, Deus, Ele derrama a sua graça, porque a sua graça é maior do que todo e qualquer pecado. Por isso que a graça de Deus também atua mesmo quando estamos convertidos, nos convertemos. Estamos sujeitos a errar, sim, mas a graça de Deus nos levanta. A graça de Deus transforma e nos dá uma nova oportunidade. Sabe, irmãos, o exemplo de Paulo aqui vai nos mostrar a luta que Paulo estava enfrentando com esse espinho na carne. Obviamente o texto não vai dizer esse espinho que ele estava na carne, se era alguma doença, se era alguma perseguição, se Paulo estava sofrendo algo ao longo da sua vida. Mas eu posso afirmar algumas coisas nesse texto aqui, à luz da palavra de Deus, esse espinho na carne que Paulo estava enfrentando. A primeira coisa é que esse espinho na carne era de ordem espiritual. Olha o que diz o texto em 2 Timóteo capítulo 12, diz a palavra de Deus: para que, versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espírito na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Esse espinho na carne do apóstolo Paulo era de ordem espiritual. Era uma batalha espiritual que Paulo estava enfrentando. O texto vai dizer muito claro: um mensageiro de Satanás. A segunda coisa que eu posso afirmar à luz do texto, esse espinho na carne de Paulo, é que tinha efeitos físicos. O espinho afetava a carne, o corpo de Paulo de alguma forma. E isso nós podemos perceber que Paulo chega a mencionar quando fala lá em Lucas capítulo 13, versículo 11, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então esse espinho na carne tinha também efeitos físicos. Paulo sofria, ele se sentia desconfortável com esse espinho na carne. Outra coisa que eu posso afirmar é que esse espinho na carne era ruim na vida dele. O espinho na carne atormentava Paulo e ele queria de qualquer forma ficar livre desse mal, desse espinho na carne. E a outra coisa que eu posso afirmar à luz da palavra de Deus, que esse espinho na carne de Paulo era permitido por Deus, assim como Deus permitiu na vida de Jó. Aqui o texto vai nos mostrar que Deus permitiu na vida de Paulo. O sofrimento de Paulo tinha um propósito. Deus não o livrou do espinho da carne, Deus não o livrou do sofrimento, Deus não o livrou da batalha espiritual, Deus não o livrou dos efeitos físicos que estavam sobre ele, Deus não o livrou das coisas que ele sofria por conta do espinho da carne, mas o ajudou a crescer com experiência pela graça de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Olha o que diz o texto, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim esse espinho na carne. E Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Aleluia. Querido, eu aprendo aqui à luz da palavra de Deus que nós, seres humanos, nós não somos nada. Nada. Se não for a graça de Deus, nós não venceremos. Se não for a graça de Deus, nós não vamos conseguir ficar de pé. Se não for a graça de Deus, a gente não chega lá. Presta atenção. A palavra de Deus nos mostra que Paulo, ele chega a dizer que é no sofrimento, que é na luta, que é na batalha, que ele se alegra no Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Uma certa vez, eu estava diante de uma profunda depressão. Eu estava vivenciando uma profunda depressão na minha vida. Até que alguém falou para mim e disse: Pastor Rogério, agarre a graça. Agarre com toda a força a graça. E foi isso que eu fiz. Comecei a buscar, comecei a orar mais ainda, comecei a buscar a graça do Senhor, aleluia. E Deus nos levantou para a glória dEle, para o louvor dEle, não porque eu mereço, não porque eu sou alguma coisa diferente dos outros, mas porque o Senhor olhou para mim e viu um homem imperfeito, limitado, mas que o Senhor disse: eu vou derramar graça sobre a tua vida, e vou te levantar, e vou te colocar de pé, porque é a graça de Deus que faz isso, querido. Foi isso que Paulo, em outras palavras, quis dizer quando aqueles apóstolos, supostos apóstolos, se gabavam, se elogiavam, se vangloriavam com suas revelações espirituais. E Paulo disse: olha, nós não somos nada. Uns confiam em cavalos, outros confiam em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Paulo chega a dizer em Filipenses capítulo 4, diz o seguinte: digo isto como por necessidades, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo estava dizendo que não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a batalha que você está enfrentando, Deus está aqui e quer te dar força para você vencer, para suportar. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual é o espinho na carne que está te perturbando, eu não sei o que está trazendo desconforto ao teu coração, eu não sei qual é a luta que você está vivenciando, a adversidade da sua vida, mas eu quero dizer para você: assim como Deus derramou a graça sobre a vida de Paulo, Deus está derramando a graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agarre a graça de Deus. Agarre a graça de Deus. Essa graça que é maravilhosa, infalível, essa graça que levanta, essa graça que salva, essa graça que restitui, essa graça que nos conduz à presença do Senhor, essa graça que nos faz refletir que nós não somos nada sem Jesus. É o amor dele, é a compaixão dele, é a misericórdia dele, é a graça, é a graça. Aleluia. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 12, para encerrar no versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque eu estou fraco, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que quanto mais o homem se humilha, quanto o homem mais reconhece que não é nada, quando o homem busca cada vez mais a Deus, quando o homem cada dia mais se sente que é fraco, aí a graça de Deus vai se aperfeiçoando, a graça de Deus vai enchendo, a graça de Deus vai fortalecendo
fortalecendo, porque é isso que o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero orar por você. Eu não sei o que você está passando, não sei a causa que você está enfrentando, se é de ordem física, se é de ordem espiritual, se é alguma situação financeira, se é alguma situação de saúde, se é algum relacionamento, se é algo que você está enfrentando dentro de casa com a sua família. Eu não sei, mas eu sei que a graça de Deus pode mudar essa história na tua vida. A graça de Deus pode mudar isso na tua vida. Eu convido você agora para juntamente orarmos comigo. Nós vamos agora abrir o altar aqui. Eu não sei qual é o seu pedido, mas o Espírito Santo sabe. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim, ó Deus, como o Senhor operou na vida de Paulo, que orou 3 vezes ao Senhor, pedindo ao Senhor para livrá-lo, para tirar esse espinho na carne. E o Senhor respondeu para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero apresentar, meu Pai, agora todos que estão agora ouvindo esta mensagem, esta oração. Eu não sei o que essa mulher está passando, não sei o que esse homem está passando, o que esse jovem está enfrentando, essa moça está enfrentando, o que essa família está enfrentando, mas eu sei que a tua graça é maior do que a vida. A tua palavra diz que aonde mudou o pecado, superabundou a graça. Derrama a tua graça, Senhor. Derrama a tua graça sobre esta vida. Derrama a tua graça, Senhor, sobre esta família. Ó Deus, sabemos muitas vezes, Senhor, que o Senhor não nos livra da luta, o Senhor não nos livra da dificuldade, o Senhor não nos livra da enfermidade, o Senhor não nos livra das situações financeiras, mas o Senhor está conosco para vencer a luta, a batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é isso que a graça do Senhor faz na nossa vida. A graça de Deus vai nos fortalecendo mesmo quando estamos fracos, a graça de Deus vai nos conduzindo mesmo quando estamos perdidos, a graça de Deus vai nos levantar mesmo quando estamos caídos, porque é a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra que teu Espírito Santo veio operar em cada vida aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Louvamos a Deus por essa sua palavra, que é viva, que é eficaz, é mais penetrante do que faca, né? De 2 gumes, do que espada de 2 gumes. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, engrandecendo a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. 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 Amém, Jesus. Amém. Santo, santo é o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Nesta manhã nós queremos engrandecer ao Senhor, bendizer ao seu nome. Só Ele é grande, só Ele é santo. Não há outro Deus além dele. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração,
Dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, meu Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Amém. Glória a Deus.